Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é quase noite. Vamos fazer um breve estudo sobre as leis divinas ou naturais, que está no Livro dos Espíritos, livro terceiro, as leis morais, capítulo 1, a lei divina ou natural, que se divide em 4 textos: caracteres da lei natural, origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal e divisões da lei natural. Então, primeiro bloco de perguntas, 614 a 618, caracteres da lei natural. A espiritualidade instrutora da codificação espírita nos ensina que a lei de Deus é eterna, imutável, porque Deus é perfeito. As leis dos homens é que mudam conforme a época, conforme o lugar, porque nós ainda somos imperfeitos. Mas como estamos sempre evoluindo, as nossas leis também aos poucos se aperfeiçoam. As leis naturais regem toda a natureza, as relações da matéria bruta, são leis físicas estudadas pela ciência. E as leis morais regem as relações do homem com Deus e entre si, entre os seus semelhantes. Allan Kardec comenta que as leis morais compreendem as regras da vida do corpo também, como também as regras da vida da alma, então cuidar do corpo e do espírito, E as leis divinas são as mesmas em todo o universo. No entanto, são apropriadas à natureza de cada mundo e ao grau de adiantamento dos seres que habitam esses mundos, esses órbitas, esses planetas. Segundo o texto Conhecimento da Lei Natural, questões 619 a 629. Todos podemos conhecer as leis de Deus, no entanto, nem todos compreendem. O homem de bem, aquele que quer conhecer as leis de Deus, compreende melhor. No entanto, todos um dia compreenderão. Cada vez mais o homem compreende de uma forma melhor o que seja o bem e o mal, porque a lei de Deus está na nossa consciência. No entanto, esquecemos, menosprezamos, por isso que a lei de Deus precisa ser relembrada. E aí Jesus, governador do nosso planeta, enviou e envia os seus missionários, em todos os tempos. Questão 626. As leis foram proclamadas em todos os tempos pelos homens de bem. E é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância ou pela superstição. Jesus é o Espírito mais perfeito que já esteve encarnado na Terra, por isso ele é o nosso modelo, o nosso guia. Jesus é a mais pura expressão da lei de Deus. Questão 627. Jesus trouxe os ensinamentos de uma forma alegórica. Ele falava por muitas coisas, por parábolas. E os espíritos da codificação espírita vieram trazer ensinamentos claros, inequívocos, ou seja, sem erros, a todos. Porque a verdade nem sempre esteve ao alcance de todos. Podemos ler lá na questão 627. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela pouco a pouco. De outra forma, ela nos deslumbra.
nos cega. E o comentário de Allan Kardec: jamais a humanidade recebeu comunicações tão completas e tão instrutivas quanto naquela época, no século XIX, quando surgiu a terceira revelação no nosso planeta. No passado, os iniciados, que eram um grupo seleto, né, de intelectuais, um grupo fechado de estudiosos, é que conheciam parcelas da verdade, né? Mas eram verdades esparsas no meio de um conjunto de erros, em meio a muita simbologia. Mas o estudioso diz, olha que interessante, o mestre de Lyon, não pode negligenciar nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião, porque todos têm os germes de grandes verdades, as sementes, né? Ainda que pareçam contraditórias, esparsas, é muito fácil coordenar esse conhecimento, diz Kardec, graças aos esclarecimentos do Espiritismo. Aí, comenta Allan Kardec, não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudo nesses materiais, né? Nessas filosofias antigas, tradições antigas ou mesmo atuais, nas religiões. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. E o item seguinte, o bem e o mal, questão 629 a 646. Moral é a regra para se conduzir bem. É a distinção entre o bem e o mal que se funda, que se baseia na observação das leis de Deus. O bem é tudo aquilo que está conforme as leis de Deus. E o mal, tudo o que se afasta das leis de Deus. Por isso, quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós sofremos. No entanto, nós temos a intuição, né? Essa mensagem da nossa alma, porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E também Deus deu ao homem inteligência para discernir o bem do mal, para não se enganar, né? Como é que eu vou fazer? Bom, tá bom, o que é o bem e o mal? E aí os espíritos dizem, é uma regra, né, segura para saber o que é bem e o que é mal. Façamos os outros o que queremos para nós. Isso é o bem. Quando nós adoecemos, né, é porque nós extrapolamos os limites das nossas necessidades. Por exemplo, quando comemos demais. E por isso que é necessário distinguir quais são as nossas reais necessidades, quais são as necessidades artificiais e quais são aquelas que são impostas pelas convenções, pelas imposições da sociedade. Como hoje em dia é essa sociedade do parecer, do espetáculo, que impõe, né, esse modo de ser superficial. Nós somos criados simples e ignorantes, vamos passando pelas experiências da vida e aos pouquinhos vamos conhecendo o que é o bem, o que é o mal. Conforme evoluímos, adquirimos conhecimento e concomitantemente maior responsabilidade diante do que fazemos. E por isso nos tornamos mais culpados diante de infrações que já sabemos ser uma infração, algo que está desviado da lei de Deus. E também os espíritos escrevem, é preciso fazer o bem no limite das nossas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Olha aqui, né? A omissão também é uma falha grave. E eles dizem também, às vezes, nós
Vivemos num ambiente cheio de vícios, de maus exemplos, de tentações, mas é preciso resistir ao mal, porque assim nós estaremos fazendo bem para nós e também para o outro, porque seremos uma influência benéfica, estaremos dando o bom exemplo. E o mérito está na dificuldade, né, dessa resistência ao mal. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho. Que nem Jesus, né, cita o exemplo da viúva, que deu uma moedinha, o óbolo da viúva lá no gasofilácio do templo, e era algo que mais tarde lhe faltaria. E item seguinte, divisão da lei natural, questão 647 e 648. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ensinada por Jesus. Os ensinamentos aqui da Boa Nova encerram todos os nossos deveres. E a divisão das leis naturais foram feitas em 10 partes. Podemos ver lá no Livro dos Espíritos, lei de adoração, do trabalho, da reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a última, justiça, amor e caridade. Então, é uma retomada das leis de Moisés que abrange todas as circunstâncias da nossa vida, as circunstâncias que são essenciais. E a última lei de justiça, amor e caridade é a mais importante, porque ela é que nos ajuda a avançar mais na vida espiritual, porque resume, engloba, envolve todas as outras. Amigos queridos, agradeço muitíssimo a companhia de todos que aqui estiverem, que Jesus nos abençoe sempre, que possamos entender cada vez melhor a distinção do bem e do mal, para poder fazer boas escolhas e viver cada vez mais feliz.